18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, agora 6 horas e 1 minuto, começando mais uma semana, eu, você e ela, Karime Leão. Olá, tamo junto, cara. Carlão. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. E um salve pra quem nos acompanha também ao vivo nas redes sociais, no @ 18 horas News. Boa noite, gente. Salve pra você que nos acompanha nas redes sociais e você, inclusive, pode participar conosco, interagir aqui no programa 18 horas, hein? Mande uma mensagem de texto, uma foto, um áudio, Karime, comentando o que você quiser aí pelo WhatsApp. O que couber no WhatsApp, exato. mande. Comenta as nossas matérias, as nossas reportagens, o que você tem a dizer a respeito das nossas matérias, das pautas que a gente traz aqui pra você. Lembrando que hoje, Carlão, temos um mimo. Boa. Para a primeira pessoa que participar, temos aí um par de convites para o cinema do grupo UCI. Exatamente, UCI. Então liga aí pra gente, 994-887592. É isso aí, 994-887592 é o telefone para você deixar a sua opinião e ainda faturar aí um ingresso para o cinema. 6 e 2. A gente começa às 18 horas dando os destaques do dia. Agressão no 28 de agosto revela a situação caótica da saúde pública no Amazonas. Policiais e bombeiros militares do Amazonas cobram promessas feitas pelo governador Wilson Lima. Manaus amanheceu coberta com nuvem de fumaça nesta segunda-feira. E o motivo é o resultado das queimadas que se intensificam durante o verão amazônico. Então vamos juntos, hein? Até às 7 da noite, você no melhor Mix do Brasil, dando sequência na melhor programação de Manaus, começando agora às 18 horas, com os destaques do dia. O que aconteceu nessa quinta-feira, hein? Até às 7 da noite com você. E hoje é segunda-feira, 28 de agosto, o ano é 2023 no ar. 18 horas. Olha a crise, hein? A saúde pública aqui no Amazonas não se resume aos hospitais lotados pelas intermináveis filas para conseguir aí uma consulta para um médico especialista para realizar um exame ou uma cirurgia. A crise vai além disso, passa também pelo atraso nos salários dos profissionais de saúde, muitos até com 10 meses trabalhando sem receber, hein, Karime? Pois é, Carlão, situação terrível e a crise com certeza é muito mais grave. Profissionais especializados estão sendo substituídos por pessoas sem qualquer qualificação para atuarem em áreas estratégicas, como as UTIs. A denúncia dessa situação absurda foi inclusive matéria aqui no 18 horas. Além disso, tem esta situação que você falou, Carlão. Temos médicos, anestesistas, enfermeiros, bioquímicos, pessoal da limpeza e tantos outros sem receber os salários em dia, e tudo isso, é claro, acaba comprometendo a qualidade dos atendimentos. Karime, essa crise reflete em todos os setores e chega na recepção nos hospitais, olha só, com brigas, agressões, socos e até ameaça de tiro. Foi o que aconteceu na sexta-feira na recepção do Hospital Pronto Socorro 28 de agosto. E tudo isso foi filmado, inclusive. O vídeo da confusão mostra o momento em que uma parente de um paciente e os seguranças trocam socos e agressões verbais. As imagens foram compartilhadas nesta segunda-feira nas redes sociais e também em aplicativos de mensagens. De tão absurdo que foi o caso, Karime. Realmente eu vi. É muito absurdo. Todo mundo viu nas redes sociais, gente. O segurança aponta a arma para a família da paciente internada. Sai dando porrada. Não se sabe exatamente o motivo da briga, né? De toda essa confusão. Mas o fato deplorável mostra o despreparo de quem está ali para servir, para garantir a segurança. E acaba gerando mais confusão e mais insegurança, é óbvio. Pessoas sem qualificações são contratadas para ocuparem cargos que não deveriam estar ali, lógico. Isso acontece na recepção, passa pela limpeza, vai até as áreas sensíveis, como as unidades de tratamento intensivo, que são as UTIs. E todo este caos na saúde acaba deixando a pessoa que está fragilizada com um familiar ou amigo internado ainda mais desesperada. Imagina, sem confiança em todo o sistema de saúde, sem informação, acaba, é claro, perdendo a cabeça e a razão, partindo para a discussão
E chega até as vias de fato, né, Karine? Exatamente. O repórter André Meirelles acompanhou esse caso de agressão que aconteceu no 28 de agosto, na última sexta-feira, e traz pra gente mais informações, mais atualizações. Muito boa noite, André, seja bem-vindo. Então, a gente tem a resposta do hospital do 28 de agosto a respeito desse fato. André, conta pra gente. Boa noite. Muito boa noite, Karine e Carlão. Boa noite também a todos os ouvintes. Bom, a gente tem aqui a resposta, na verdade esse caso aconteceu ontem à noite, e aqui a gente tem a resposta da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas sobre o ocorrido ali na entrada do hospital e pronto-socorro 28 de agosto, mas antes a gente tem esse vídeo aqui que a gente separou, está circulando nas redes sociais, né? Em todas as redes sociais aí, Facebook, Instagram, TikTok, tudo quanto é rede social, está circulando esse vídeo. A gente tem esse vídeo aí, eu queria que colocasse com um áudio um pouco baixo para que eu possa narrar aos nossos ouvintes nesse momento, porque são as imagens que mostram, né, o exato momento que acontece aí. Essas imagens é possível ver que parte da discussão é uma mulher dando um tapa no rosto de um dos seguranças, né? Imediatamente ele revida e parte para cima da mulher e das pessoas no local. Nas imagens aparecem os familiares do paciente, 2 seguranças e um policial. Esses 2 seguranças são de uma empresa privada que foi contratada pelo governo do Amazonas para atuar ali na segurança do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. Esses seguranças, eles respondem às agressões dos parentes das vítimas, e antes de partir para a agressão, a imagem com áudio é clara e mostra que o segurança estava alterado e também usando palavrões. Foi aí que deu início em que uma mulher que aparece nas imagens, ainda não identificada, dá o tapa no rosto desse agente. Em seguida, ele revida e o outro segurança aponta uma arma para as pessoas que estão envolvidas ali na confusão. E tem também um policial que está ali no local, ele já havia sido acionado, ele está ali, esse policial tentou apartar a briga. Agora vamos aos esclarecimentos do hospital, da empresa e também do governo. Olha, em nota, a Secretaria de Saúde do Amazonas, por meio ali da direção do Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, informa que o vigilante envolvido na confusão ocorrida ontem é funcionário contratado por uma empresa terceirizada que presta serviço ao hospital. A Secretaria de Saúde afirma ainda que, de forma imediata, a direção da unidade de saúde solicitou a troca do profissional. A empresa terceirizada, já a empresa está afirmando que está tomando as providências necessárias para definir o destino do funcionário. O que foi que aconteceu? A mesma empresa continua atuando na segurança do Hospital 28 de agosto, mas o funcionário que estava envolvido na briga, apenas ele foi trocado. Mas foram 2. A gente vê que um que partiu para agressão contra uma mulher com socos, fingindo, a gente parece que ele estava um boxer ali contra a mulher, e o outro que apontou a arma para ela e para as outras pessoas. Então foram 2 pessoas, 2 vigilantes aí envolvidos nessa confusão. Exatamente. Daí eles afastaram um só. Exatamente. E segundo a nota, apenas um deles, o que aparece no vídeo, revidando a agressão ali da familiar do paciente, ele foi tirado ali do hospital, né, e vai ficar aí por conta da empresa. A empresa que diz que está tomando as providências de como fica esse funcionário, porque a posição da empresa é que o outro que apontou a arma estava tentando defender ali a situação da segurança, né? Então, hoje ele apontou a arma contra os civis desarmados, contra a família que estava querendo informações, que estava obviamente alterada, desesperada com informações. Então esse que apontou a arma para todo mundo, ok, ele continua, mas de acordo com a empresa está sendo feita essa reunião para decidir o destino desse segurança e as outras situações que também acontecem. E ainda de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, durante o ocorrido, os agentes de portaria e policiais militares que estavam fazendo a ronda ali no local, eles foram acionados e controlaram a situação. E como tudo terminou, olha, todos os envolvidos, de acordo com essa nota aqui, foram encaminhados ao 1º Distrito Integrado de Polícia, que fica na Praça 14, para averiguações, né? Aqui termina a nota, a gente ainda não tem mais esclarecimentos, se o inquérito vai ser instaurado, se vai ser feito uma investigação, se vai investigar a parte de quem começou a confusão, o porquê, mas aí a gente vai continuar acompanhando essa situação para trazer mais informações aos nossos ouvintes, Karine e Carlão. O que a gente sabe que foi uma confusão, realmente as pessoas ficam desesperadas, desestabilizadas com
com um familiar, um ente querido, um amigo internado, e a pessoa quer informação. É claro que ela está exacerbada e é óbvio o despreparo desses funcionários que deveriam estar preparados e ter treinamentos para esse tipo de situação, para contornar e acalmar a população. É óbvio o despreparo, e a empresa responsável deveria sim até aplicar ou fazer um upgrade de treinamento no seu pessoal, né, André? Mas vamos aguardar, então. Muito obrigada pelas informações. Boa noite, André. Boa noite. 6h11, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E quem saiu nas ruas nas primeiras horas da manhã de hoje pôde perceber que uma forte camada de fumaça dominava Manaus nesta manhã desta segunda-feira. As nuvens de fumaças foram vistas em todas as zonas da capital, espalhou pela capital. Carlão, foi mesmo. Para os especialistas, Carimilhão e ouvintes, o problema está relacionado diretamente, é claro, às queimadas. Não tem outra. Essa época do ano, com o verão amazônico, Carlão, os índices de desmatamento e queimadas aumentam, a gente sabe. Os especialistas alertam que esse tipo de fenômeno deve se repetir nos próximos dias. E a repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes a respeito do assunto. Vamos acompanhar. Manaus amanheceu hoje encoberta por uma espessa fumaça e um forte odor no ar. O fenômeno tem acontecido com muita intensidade na última década e sempre com maior incidência nos meses de agosto e setembro, quando o calor aumenta na nossa região. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o mês de agosto, até o momento, foi o mês com maior número de registros de focos de queimadas aqui no estado. Até o momento, foram 4.604 focos de incêndio. Para o biólogo e pesquisador Dr. Lucas Ferrante, a concentração de foco de incêndio está na área da BR-319. E por conta do período seco na nossa região, a fumaça pode se estender aqui na capital pelas próximas semanas. O que nós vemos são estações secas se tornando cada vez maiores, o que inclusive tem impacto sobre a capacidade de recuperação da floresta e também o que estende o período de queimadas na Amazônia. É preocupante a situação, nós estamos próximos de um momento de não retorno desse nível de degradação que a Amazônia consegue suportar. E é importante deixar claro que as consequências para a população aqui são muitas, inclusive projeções do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, verifica um aumento de até de 6 a 8 graus aqui para a Amazônia Central. Até este mês foram registrados em todo o Amazonas 6.941 focos de incêndio. Na semana passada, em apenas 48 horas, o Corpo de Bombeiros registrou 30 casos de incêndio dentro da área urbana aqui na nossa cidade. Manaus registrou o dia mais quente do ano até o momento na última sexta-feira, dia 25 de agosto. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os termômetros aqui na capital chegaram a 37,7 graus. Já a sensação térmica ficou aí na casa dos 41 graus. Esse foi o segundo recorde em apenas uma semana, já que no último dia 20 de agosto, Manaus chegou a 37,4 graus, com sensação térmica de 40 graus. Segundo o meteorologista e doutorando em clima e ambiente pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Leonardo Vergasta, as temperaturas elevadas estão diretamente ligadas ao fenômeno El Niño. As causas de toda essa onda de calor está relacionada ao fenômeno climático El Niño. O fenômeno El Niño, ele está no presente momento na sua fase madura e deve permanecer até o mês de maio de 2024, atuando sobre a região amazônica e em outras regiões do Brasil e do globo. E, de fato, essa é a principal causa dessa onda de calor, né, nessa época na qual estamos presenciando. No entanto, a sensação térmica
como a gente tem observado aí nos telejornais e até mesmo de forma presencial, têm ficado bastante elevadas, uma vez que nós estamos dentro da floresta amazônica, onde nós temos índices de umidade relativa bem elevados. Com o verão amazônico, os índices de desmatamento e queimadas aumentam. Para enfrentar esse problema, está sendo realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente a campanha Manaus Sem Fumaça, orientando e educando para que a população manauara não faça queimadas e tenha comprometimento com a qualidade do ar, além de garantir a saúde de todos nós. Denúncias sobre queimadas neste período do ano podem ser feitas através do telefone 98842-2161. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Carlão, não tá fácil o calor e a gente sabe que nesse período todo cuidado é pouco, principalmente com as crianças e idosos. Procurar ao máximo, a gente deve procurar ao máximo evitar exposição a esse fumacê, o ar fica pesado com fumaça por causa das queimadas, a gente tem que evitar. A gente também tem que se hidratar muito e tudo mais, né, Carlão? A baixa umidade do ar e a longa estiagem provocam muitas queimadas em pequenas áreas ou mesmo incêndios de maiores proporções que comprometem a qualidade do ar com essa fumaça e fuligem também. Lembra que já teve um ano que até em casa a gente acordava com aquelas fuligens no chão? Foi muito intenso aquele ano. As partículas, Karime, liberadas na atmosfera pelas queimadas e incêndios, quando inaladas, causam irritação e ainda inflamação nas vias aéreas, facilitando, é claro, o contágio de infecções respiratórias como gripes, resfriados e pneumonias até. Essas infecções podem causar maior desconforto, como tosse, por exemplo, né? Provocar aumento da secreção e, em alguns casos, levar a sangramento no nariz. Então, ficar bem longe, né? Exatamente, por isso é fundamental evitar esse contato. Não, né, aí nesse caso, se a gente não conseguir evitar essa exposição, tem que sair para trabalhar, não tem como, e se você ficar vendo, né, tiver visível como hoje de manhã essa fumaça, a gente pode usar máscara. A máscara facial a gente pode usar para evitar um pouco, né, de todas essas complicações respiratórias. 6h17, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Olha, policiais e bombeiros militares do Amazonas cobram promessas do governo Wilson Lima durante homenagem a colegas mortos na pandemia de Covid-19. Foi uma manifestação, Carlão, que foi lá na praia da Ponta Negra. Na ação foram colocadas cruzes na areia da praia para representar os policiais e bombeiros mortos pelo coronavírus. Lembrando que aqui no Amazonas foi registrado como o terceiro estado com mais policiais mortos por Covid-19 em todo o país. Durante a manifestação também foram exibidas faixas com mensagens mostrando a insatisfação de toda a categoria com a atual gestão estadual, comandada pelo governador Wilson Lima. O repórter André Meirelles acompanhou o caso e traz aí mais informações pra gente. As associações da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas realizaram na última sexta-feira, no Dia do Soldado, uma manifestação em memória às praças e oficiais da Polícia e Corpo de Bombeiros Militar que foram vítimas da Covid-19. O tributo também foi marcado por críticas à gestão do governador Wilson Lima e a cobrança de promessas de campanha. Faixas e mensagens das associações foram exibidas durante a manifestação na Praia da Ponta Negra, zona oeste de Manaus, mostrando a insatisfação das categorias com a atual gestão do governo estadual, como explica o Major Frederico, presidente da Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas. Fizemos esse movimento, os presidentes das entidades representativas da Polícia e do Bombeiro Militar, em memória dos policiais e bombeiros mortos durante o período de pandemia. Então, esse foi um movimento integrado que, diante de uma data muito simbólica para nós, que é o Dia do Soldado, aproveitamos a oportunidade para homenageá-los. Contudo, ressaltamos que naquela data nós tínhamos que relembrar ao governo todas as pendências que ele tem conosco, com a nossa categoria. Foram compromissos de campanha do atual governador do estado e que, infelizmente, deixaram de ser cumpridos.
Desde o dia 21 de abril, data em que estava prevista o anúncio da database, que não foi cumprida, as associações vêm se reunindo em ações para cobrar as pautas de interesse das categorias, como explica o presidente das associações, Major Frederico. Temos hoje 3 datas de promoções atrasadas, assim como 3 anos de database atrasadas também. Lembrando que database não é aumento, é uma reposição salarial. E esse compromisso está previsto em lei. Só que, infelizmente, o governo não tem observado. E aí, todas essas famílias dos policiais e bombeiros estão prejudicadas. Principalmente os pensionistas e inativos, que dependem muito desses valores para poderem manter o seu sustento. E aí, nós temos também que relembrar e ressaltar que trata-se de um momento muito importante onde a segurança da sociedade, tem sido prejudicada, tem sido deixada em segundo plano e precisamos restabelecer um contato que foi iniciado no dia 2 de junho, mas que infelizmente os representantes eleitos para manter essa interlocução conosco interromperam esse canal de comunicação e desde então não temos tido nenhum diálogo. Conforme as associações, a ação marca o início da segunda fase da operação Uso Progressivo da Força para buscar soluções e chamar a atenção do governo do Amazonas para as pautas que envolvem as 2 categorias militares da segurança pública. O 18 Horas entrou em contato com o governo para saber qual a posição do Estado em relação às reivindicações das categorias, mas até o fechamento da reportagem não fomos respondidos. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Carlão, e temos aqui participação no WhatsApp do 18 Horas. A gente acabou de dar também um mimo, um par de ingressos para o cinema, para o grupo UCI. É o seguinte, quem ganhou o par de ingressos foi o Andrés Félix. Ele comentou sobre a falta de pagamento dos trabalhadores da saúde pública aqui no Amazonas. Vamos conferir o que ele disse. Salve Rádio Mix, 18 Horas, aqui é Félix de Manaus. É caótico, os enfermeiros, os médicos estão no limite, as pessoas da saúde que trabalham na saúde pública do Amazonas estão no limite, sem receber. Já imagina, você tem problema em casa, você vai trabalhar, seu salário está atrasado, aí dá no que dá, né? E o governo não faz nada. Essa é uma pura verdade que tem acontecido no nosso estado. Valeu! 18 Horas. Valeu, né, isso aí, é pura verdade mesmo. Muito obrigada pela sua participação, Andrés Félix, né, Carlão? Participa você também, a gente quer saber o que você pensa a respeito das matérias que a gente coloca aqui, a respeito dos assuntos, não é, Carlão? É só participar, é o 994887592 e agora 6h23, você era o melhor mix do Brasil. 18 Horas. O senador Eduardo Braga, relator da reforma tributária no Senado, defendeu nesta segunda-feira que a proposta de emenda à Constituição da matéria traga um teto para a carga tributária, Karine. E para falar mais sobre esse assunto, sobre essa posição do senador Eduardo Braga, vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, bom te ver, Cadu, muito boa noite, tudo bem? Então, o senador falou qual seria esse teto, ele já deu algum parâmetro? Boa noite, Cadu, seja bem-vindo. O relator ainda não, Karime, mas o governo estima aí que o teto do imposto seja algo em torno entre 25% e 27%. Boa noite, minha querida, boa noite, Carlão, boa noite, amigos do programa 18 Horas. Karime, essa declaração do senador Eduardo Braga, ela é muito importante porque mostra que o relator está preocupado com os impactos da reforma tributária na renda do trabalhador e também no bolso do empresário. Está todo mundo preocupado com essa reforma tributária, né? Há o temor de que essa tal simplificação tributária vá resultar no aumento da carga tributária. Vão ser apenas 2 impostos, né? Mas 2 baita impostos, que se não for estabelecido um teto, um limite, vai ser melhor manter a sopa de letrinhas que a gente tem hoje, né? Então, o senador Eduardo Braga está tendo esse cuidado e ele disse que o legado do Senado vai ser esse, estabelecer um limite para que o contribuinte não seja o maior prejudicado nessa reforma. Pelo menos essa é a intenção, né? Eu separei um trecho da fala do senador Eduardo Braga sobre esse teto, né, da reforma tributária. Vamos ouvir o que ele disse.
O modelo que nós estamos aprovando é um modelo que a econometria ela está sob fundamentos e bases que ainda não foram testadas na prática. Nós estamos sob hipóteses e essas hipóteses precisa ter o poder limitador de tributar muito claro no comando constitucional. E isso é uma carga tributária que é uma relação em função do PIB. E isso precisa ficar muito claramente definido. E aí, feita a carga, a trava sobre o PIB e sobre a carga tributária, ajusta-se tudo para baixo, inclusive com relação à capacidade de fazer as exceções, porque essas exceções ela tem um impacto sobre a carga tributária, ela tem um impacto na futura alíquota. Portanto, é inteligente para o sistema ter a limitação sobre a carga. 18 horas. A gente acompanhou a fala do senador Eduardo Braga, ele é relator da reforma tributária no Senado. A gente tem que saber, né, até o teto, sem dúvida, né, Cadu? Sem dúvida. Quanto de imposto a gente vai pagar, afinal, né? Simplificação tributária, a gente está desconfiando até hoje, né? Sim. Como é que vai ser, Silva? De que forma? A gente está tão acostumado, né, a pagar o ISS, vai lá na prefeitura e paga. Estado, ICMS, a gente paga nos produtos. E agora, como é que vai ser tudo isso? Como é que os estados vão pegar esse imposto todo e vai recolher e vai para o estado, digamos, o Amazonas? Quanto o Amazonas vai arrecadar e quanto o Amazonas vai receber desse imposto? Exato. Porque essa reforma, ela vai mexer em tudo, gente. Então, tá tudo mistério. Tá tudo mistério e uma coisa é certa, né, Cadu? Por mais que não vai ter imposto sobre os produtos, o certo que a gente sabe é que nenhum produto vai ficar mais barato. Vão inventar alguma coisa e não é de imposto, mas é de alguma outra coisa. Nada vai ficar mais barato depois dessa reforma tributária. Essa certeza a gente já tem. Essa é a briga para tentar manter do jeito que está, mas a gente está vendo que não está sendo difícil essa briga, né? E o secretário da reforma tributária no governo federal, o economista Bernardo Api, ele disse que a estimativa do governo é que o IVA, que é o imposto que vai agregar os impostos federais, estaduais, municipais, vai ficar entre 24% e 27%, como eu falei, com as exceções. E o que são essas exceções? Zona Franca de Manaus, cesta básica, setores essenciais, saúde, educação, transporte, enfim, todo mundo, esses setores aí vão ter tributação especial. Quanto mais exceções, mais o Brasil vai pagar imposto. E sem exceções, o governo estima que o imposto pode cair para 21% e 22%. Bem menor, né? Mas aí é pressão do Bernardo Api, a gente sabe que ele é contra a Zona Franca de Manaus, ele está mostrando aí que sem a Zona Franca de Manaus o país vai pagar menos imposto. Enfim, é o jogo dele e vai ter briga entre ele e o Eduardo Braga, que é o relator, e claro, ainda bem, né? O cara é um defensor da Zona Franca de Manaus. Sim. Karime, falando em reforma, amanhã no Senado vai ter reunião do relator, o senador Eduardo Braga, com os governadores dos estados. O governador Wilson Lima vai estar presente aqui em Brasília. E o principal assunto, entre tantos outros aí, é o tal Conselho Federativo. Karime, pelo texto da reforma tributária, esse conselho vai gerir os recursos que forem arrecadados pelo IVA. Aquilo que eu falei, vai tudo para um lugar e alguém vai dizer, olha, o Amazonas vai receber tanto, São Paulo vai receber tanto, Tocantins vai receber tanto. E aí vai fazer, o que eles querem é fazer uma distribuição equânime entre os estados. Você acredita nisso? Eu não. Então, como ninguém confia em ninguém, é um assunto que ainda não houve consenso. E aproveitando que a gente está falando em pauta econômica, Karime e Carlão, essa semana teremos algumas votações importantes, viu? Na Câmara vai ser votado o projeto de lei que trata da desoneração da folha de pagamento. A ideia é manter os incentivos que foram concedidos a 17 setores da economia ainda no governo Bolsonaro, e também vai ser analisado um projeto de lei que trata dos juros do cartão de crédito e da renegociação de dívidas. Hoje, os juros do cartão chegaram a 447%, Karime, e os parlamentares querem meios para facilitar a negociação de dívidas e tentar reduzir esses juros astronômicos. Mas aí, isso aí depende de uma conversa muito longa com o Banco Central.
E no Senado, a semana vai ser de votação do projeto que trata do voto de qualidade do CARF. Ou seja, quem estiver disputando uma questão tributária com a União, ou seja, contribuinte versus União, se houver empate, a vitória vai ser do governo. Então esse projeto provavelmente vai passar. Karime e Carlão. Ricardo, olha só, tem um assunto aí que está sendo amplamente discutido, né, e comentado na internet e na imprensa Brasil afora, aí, que é, né, a situação do Fausto Silva, o apresentador que fez um transplante de coração. E o Ministério da Saúde e o governo de São Paulo estão se desdobrando para explicar que não houve fura-fila no transplante de Faustão, e tá todo mundo aí comentando que houve sim, né, Cadu? O que aconteceu? Carlão, desde ontem o Ministério da Saúde está apagando esse incêndio, né, que foi propagado nas redes sociais, que foi a rapidez da fila de transplante de coração que acabou salvando a vida do Faustão. Qual foi a situação, Carlão? Ele entrou na fila do transplante na semana passada, na quarta ou foi na quinta, e ontem, domingo, ele já foi submetido ao transplante de coração. O Faustão está bem, reagindo bem ao procedimento, né, ao coração que foi doado a ele. E o doador foi um jogador de futebol de São Paulo que morreu de AVC. Essa informação saiu na mídia agora à tarde. A questão que as pessoas estão comentando, Carlão, é que Faustão teria sido atendido muito rápido nessa fila, né? Em contraponto a tantos casos que a gente ouve falar de pessoas que morrem à espera de um coração doado. E aí, o que seria um marketing positivo para o governo federal acabou virando crise, né? E aí o Ministério da Saúde, junto com o governo de São Paulo e com a ajuda da imprensa séria, estão explicando à sociedade que Fausto Silva estava na lista de alta prioridade devido à gravidade do quadro de saúde dele. E nessa fila de alta prioridade havia 4 pessoas e Faustão era o segundo dessa lista. Então, quando surgiu o doador, o primeiro da fila foi imediatamente acionado, mas não houve compatibilidade e os médicos recusaram. E aí os médicos de Faustão foram acionados, fizeram os testes e aí sim houve compatibilidade. Ou seja, Carlão, não houve fura-fila. O Faustão passou por todos os procedimentos e por todos os critérios da fila de transplante. O questionamento, Carlão e Karime, é justo, né? O que não pode fazer é acusação sem prova. A gente não pode ir lá na rede social dizer que o Faustão é rico, que ele foi beneficiado, que o sistema não favoreceu, que não é isento, enfim. Você tem que ter provas de que você está dizendo isso daí. Mas, de certa forma, foi até bom. Eu estava pensando nisso hoje, quando eu estava bolando esse texto aqui para vocês, porque o Brasil conheceu melhor como é que funciona o sistema de transplante do país, que é um dos maiores e mais eficientes do mundo, graças à ciência. Então, não a fake news, não a mentira, não a desinformação, e sim a saúde. E viva Fausto Silva, mereceu. Não, sem dúvida alguma, todos torcem pela saúde. Agora, ele teve muita sorte, porque a média aí de tempo pode chegar até 18 meses. Aí outro uma detalhe, série Cadu, de sortes aí que ele teve. Essa não fila deu é muito nem uma curtinha, semana. Enfim, mas ele deu sorte de ter compatibilidade. Na fila de alta prioridade, mas só tem 4 fila de alta prioridade eram 4, mas havia 12 no total. Pois é, ele deu muita sorte aí, mas vamos lá. Cadu, porque o quadro do Faustão era muito grave, né? E nessa situação de muito grave, havia 4 pessoas, né? Ele foi internado semana passada com esse quadro e tal. Mas enfim, Cadu, mas gera dúvida, né, Karime? Exatamente. A gente viu fotos eu me dele. Questionei. Fiquei pensando, o cara já foi pro transplante, gente. Tem tanta gente esperando, né? Mas é preciso explicar. Isso que foi importante acontecer, né? Bom, vamos lá, Cadu. E a bancada do PT já apresentou o projeto de resolução para devolver simbolicamente o mandato para ex-presidente Dilma? Isso mesmo, Karime. Hoje à tarde, o PT apresentou um projeto de resolução, o qual pede a anulação da sessão do Congresso Nacional do dia 31 de agosto de 2016 e de todas as decisões que foram tomadas nesse dia, né, que foram relacionadas ao impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. A intenção do partido, Karime e Carlão, é fazer uma espécie de reparação histórica, devolvendo simbolicamente, como você disse, o mandato a Dilma Rousseff.
Rousseff. Essa iniciativa do PT é uma iniciativa política, tá? Não tem um poder jurídico. Ela veio depois que a Justiça Federal arquivou a ação de improbidade contra ela pelas chamadas pedaladas fiscais. E agora, Karime, é importante frisar que esse projeto de resolução vai passar pela Câmara, depende da aprovação da maioria simples, mas é arriscado que esse projeto não passe, porque o PT, embora seja uma bancada grande, não consegue aprovar nada sem o apoio do Centrão. E o Centrão, apesar de estar próximo ao governo, ainda tem uma rusga com o Dilma Rousseff. É uma questão ideológica. Tem muito deputado que foi eleito pisando em Dilma Rousseff. Então os deputados não vão se indispor agora com seus eleitores para desfazer, ainda que simbolicamente, uma decisão que foi tomada lá atrás e que mudou a história do país. Então vamos acompanhar. Eu acredito que não passa, mas vamos esperar o tempo. Tá. Volto Ótimo, com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações. Valeu, Boa Cadu. noite. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. 6h35, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, especialistas alertam para os cuidados com a saúde com as altas temperaturas registradas aqui em Manaus. É o nosso assunto em instantes. Agora que são 6h36, nós vamos conferir tempo e temperatura para amanhã, terça-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão para amanhã é de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva, tá? A mínima prevista é de 26 graus, a máxima pode chegar a 36 graus. As chances de chuva não há 0%. A umidade relativa do ar fica entre 36% e 84%. Olha o Rio Negro, hein? O Rio Negro baixou mais 14 centímetros de ontem para hoje, deixando o nível no porto de Manaus em 24 metros e 18 centímetros acima do nível do mar. Só nos últimos 3 dias o Rio Negro baixou 40 centímetros. 18 horas. Olha só, hein? À medida que a temperatura aumenta, o corpo tende a perder mais líquido pela transpiração para regular a temperatura interna, hein, Karime? Exatamente. Os especialistas têm se mobilizado para falar da importância para que a população saiba como o calor afeta o corpo. Eles advertem também para a necessidade de hidratação, é claro, além de medidas que devem ser tomadas nessa época do ano, como explica o repórter André Meirelles. O período do verão, com aumento de temperatura e sensação térmica ainda maior, pode provocar mudanças corporais, como elevação da pressão arterial, aumento dos batimentos cardíacos, tonturas, perda de apetite e aumento da produção de suor. Manter o corpo hidratado é fundamental para o bom funcionamento do organismo. O líquido é responsável por hidratar e fortalecer músculos, órgãos, melhorar a digestão e a circulação sanguínea. Beber água parece uma tarefa tão comum que muitas vezes não nos damos conta de sua importância, mas ingerir aproximadamente 2 litros de água ao longo do dia pode evitar muitos problemas de saúde. Para dias mais quentes, o ideal é beber água mesmo sem sentir sede e fazer um cálculo de 35 ml somado ao peso atual para ter mais exato a quantidade de litros de água para consumo individual, como explica a nutricionista Luciana Anjos. Você pode fazer um cálculo 35 ml para cada quilo de peso. Ou seja, se você pesa 60 quilos, vezes 35 ml de água, dá em torno de 2 litros e 100 ml. Isso por dia. Depende também da sua atividade física, né, de todas as coisas que você faz durante o dia. Lembrando que você pode também fazer o uso das frutas, né, para se hidratar, como abacaxi, laranja, melão, melancia. E lembrar sempre de cuidar também dos idosos, uma atenção redobrada com os idosos, com as crianças. Então, água sempre. E de preferência o suco natural, que deve ser ingerido logo após ele é produzido, né? Então, suco natural, de preferência, e a água principalmente. Nosso corpo é formado por cerca de 70% de água. Isso significa que a falta do líquido acarreta diversos problemas à saúde. Por isso, é importante se manter bem hidratado.
como orienta o treinador físico Luiz Felipe Monteiro. Que é de extrema importância nesse período de intenso calor manauara, que o corpo se mantém hidratado, e nada melhor do que você estar tomando água. O nosso corpo é composto de 70% de água, isso faz com que você precise se manter bem hidratado. Além de melhorar o funcionamento do seu intestino, manter a hidratação da sua pele e do seu corpo e limpar o seu organismo. A falta de água causa uma série de problemas, como falha na memória e produtividade. Outros problemas de saúde derivados são mau hálito, urina escura, suor com odor forte, envelhecimento da pele, dores de cabeças intensas, constipação. Além disso, a desidratação causa convulsões, falhas no desempenho cognitivo, insuficiência renal, dor nas articulações e até mesmo a morte. Segundo a Organização Mundial da Saúde, conforme a idade avança, menos o corpo consegue reter água. Logo, é fundamental criar o hábito desde jovem de beber bastante água. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Hora 6h41 e uma rede de mães se reuniu neste fim de semana em Manaus para realizar a Hora do Mamaço, com o tema Apoie a Amamentação. Faça a diferença para mães e pais que trabalham. O evento foi cheio de demonstrações de carinho, amor e afeto, Karime. Carlão, é claro que o objetivo é incentivar o aleitamento materno, mostrando os benefícios reais da nutrição natural. E a repórter Nathalie Moraes participou do evento e traz pra gente os detalhes. Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do aleitamento materno e discutir os direitos fundamentais que as mães que amamentam necessitam retornar ao trabalho, a Rede de Mães do Amazonas realizou nesse fim de semana em Manaus a Hora do Mamaço. O evento encerrou as comemorações do Agosto Dourado deste ano. A atividade foi realizada no Parque do Mindu. Como parte da campanha da Semana Mundial de Aleitamento Materno, o Ministério da Saúde adotou como tema Apoie a Amamentação. Faça a diferença para as mães e pais que trabalham. Foi debatido durante o evento o papel das empresas e também da gestão pública na garantia de direitos, além de incentivo a mulheres que retornam ao ambiente de trabalho para que continuem amamentando exclusivamente até os 6 meses de idade, como recomenda a Organização Mundial de Saúde. Segundo a gerente de maternidades da Secretaria de Estado de Saúde aqui no Amazonas, Suelen Barbosa, é necessário que algumas empresas instalem a sala da amamentação. Na maternidade Azilda Ribeiro, a sala já está completando 1 ano. Que incentiva o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e complementar até os 2 anos, nós precisamos verificar, né, e apoiar esse retorno dessa mulher com a abertura de novas salas de apoio à mulher trabalhadora. Há 1 ano atrás nós abrimos uma sala na maternidade Azilda Marreiro. Esse ano, mês de agosto de 2023, nós estamos completando 1 ano. Essa sala tem dado apoio às trabalhadoras da maternidade e às trabalhadoras das unidades ali próximas à maternidade Azilda, ali no Galileia. E nesse ambiente a gente consegue acolher essa mulher para que ela consiga receber o bebê dela e amamentar ali mesmo, ou fazer a extração de forma segura, num ambiente confortável, num ambiente onde ela consiga armazenar da forma mais adequada possível para levar esse leite de volta ao seu filho, ou para deixar de doação ao nosso banco de leite do Galileia. Para a presidente do Comitê de Aleitamento no Amazonas, Deise Reis, o movimento é fundamental, já que a amamentação proporciona inúmeros benefícios, tanto ao bebê quanto à mãe e à família. A gente reúne as mulheres com as suas crianças, que elas podem trocar experiências sobre a amamentação, ter falas construtivas de apoio e que elas percebam que sim, em ambientes públicos elas podem amamentar livremente, ter esse direito garantido sem se sentirem hostilizadas, faz parte da fisiologia. Para a representante da Rede de Mães do Amazonas, Alessandriene Silva,
O Mamaço é uma ação que reúne a sociedade civil, instituições e setor público e privado em um esforço conjunto para aprimorar a qualidade de vida das mulheres, mães e de suas crianças. O objetivo maior é reunir o poder público, que é quem pode incentivar verdadeiramente as mulheres a amamentar, o poder privado também através das empresas, dos trabalhos, e trazer as mulheres para exporem as suas realidades, mostrarem como é difícil amamentar. Não é só um ato de amor, envolve muito trabalho e precisa realmente ter incentivo e apoio. A Organização Mundial de Saúde recomenda que o aleitamento materno seja feito de forma exclusiva até os 6 meses de vida e continuando até os 2 anos de idade. O leite da mãe é a melhor proteção que uma criança pode receber, protegendo-a de diversas doenças. Aqui em Manaus, os bancos de armazenamento de leite materno recebem doação de leite durante todo o ano. Eles funcionam na maternidade Azilda Marreiro, na maternidade Ana Braga, além da maternidade Nazir Adal e Chapou Prevot, e a maternidade Moura Tapajós. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. São 6 horas e 45 minutos em Manaus. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo aqui no 18 horas que motoboys e delivery fazem manifestação na Câmara Municipal de Manaus. Esse é o nosso assunto em instantes, já para você aqui no 18 horas. 18 horas. Olha só, hein? O prefeito Davi Almeida fez um balanço do Sou Manaus Passo a Passo 2023 e apresentou os patrocinadores, Karime. Foi mesmo, Carlão. Foi hoje à tarde, durante uma coletiva para a imprensa. E o repórter André Meirelles acompanhou o assunto, traz pra gente agora os detalhes. Então, o que o prefeito disse, André? Conta pra gente. Muito boa noite mais uma vez, Karime, Carlão, todos que nos acompanham. Foi feita essa coletiva de imprensa e ele falou sobre os patrocínios das empresas locais, nacionais, de até multinacionais, afirmando que as empresas custearão os cachês dos artistas e também de uma das atrações internacionais, foi confirmado o DJ David Guetta. Em coletiva de imprensa sobre o balanço de ações e patrocinadores do evento que aconteceu no centro de Manaus, o prefeito disse que pela primeira vez não se paga um centavo da prefeitura do contribuinte para pagar o cachê. Segundo o prefeito de Manaus, o evento de parceria público e privado vai custar um total de 28 milhões de reais. Ele explicou que 22 milhões são da iniciativa privada, ou seja, dos patrocinadores. Dessa forma, a prefeitura, com previsão orçamentária, está aí entre 13 milhões de reais, mas, segundo ele, vai gastar somente 6 milhões de reais. A empresa que foi vencedora pagou a cota de 2 milhões de reais para ter direito à comercialização desses 2.500 ingressos ali onde serão vendidos somente front stage e também os camarotes. E um total de 80 mil pessoas, que é o público que se espera ali que os 2 espaços comportam nesse primeiro dia, sendo todo o restante gratuito aí desses 80 mil. E que pode ser adquirido também os ingressos na troca de garrafas PETs ou por 1 quilo de alimento não perecível. Vamos ouvir a fala do prefeito Davi Almeida. Vamos lá, são 3 noites, 80 mil reais. 80 mil pessoas. 150 mil pessoas por noite. Vamos lá. Das 150 mil pessoas por noite, 2.500 se vão pagar ingresso. Só que eu quero dar uma informação diferente. Das 80 mil que se cadastraram por noite, 3 vezes 8, 24, 240 mil pessoas que adquiriram as pulseirinhas que vão ser trocadas durante a semana, somente 600 trocaram por garrafa PET. 18 horas. A gente ouviu a fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida, e sobre a troca das pulseiras para as pessoas que se inscreveram no primeiro lote, está acontecendo hoje e amanhã, de 1 da tarde até as 9 da noite. Aí que optou por 1 quilo de alimento não perecível. Karime, Carlão. Valeu. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite. Boa noite, 6h48. Economia. Conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em leve queda de 0,01% e
segue cotado a R$ 4,87. O euro também fechou o dia em alta de 0,13%, comercializado a R$ 5,27. O Bitcoin encerrou o dia desvalorizado em 0,71%, comercializado a R$ 127.492. E o Ibovespa encerrou a sessão em alta de 1,11% aos 117.120 pontos. E a Agência Nacional de Energia Elétrica informou que a bandeira tarifária nas contas de luz vai continuar verde no mês de setembro em todo o país. Isso significa que não haverá cobrança extra nas faturas. Mix. Agora em Manaus, 6h49. Chegou a hora da gente saber tudo a respeito dos bastidores da política amazonense com ela, Carlão. E ela está bem informada, hein? Cíntia Blink já está aqui em nossos estúdios, Karime. Então, muito boa noite, Cíntia Blink. Conta pra gente, o Tribunal de Contas do Estado suspendeu a licença concedida pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAM, exatamente. Ele deu a licença para a construção de um aterro sanitário lá na BR-174, próximo ao Iguarapé-Leão e ao rio Tarumã-Açu. Bom, o Tribunal de Contas foi lá e suspendeu essa licença. O que aconteceu? Explica pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Que coisa, né? Desde a semana passada a gente tá falando disso, porque é um assunto que merece realmente o espaço que tem. Mas o que acontece? Isso foi primeiro denunciado na Câmara Municipal de Manaus pelo vereador Lissandro Breval. Os vereadores, então, se manifestaram aí sobre isso. O vereador Caio André, que é presidente da Câmara, falou que haverá uma representação no Ministério Público sobre esse assunto, por que houve essa licença e tudo mais. A gente ainda não teve uma resposta disso, mas já houve aí a iniciativa por parte da Câmara. Há outros conselheiros falando sobre isso, mas agora a gente vê uma iniciativa mais concreta, digamos assim, né? Nós vemos aí o conselheiro Mário de Mello suspendendo a licença que havia sido concedida pelo IPAM, como falou Karime Leão. E essa licença foi essa liminar, né? Uma medida cautelar que suspende aí, foi com base em informações apresentadas pelo conselheiro e órgãos técnicos da Corte de Contas. Segundo o apontamento do relatório, a construção do aterro sanitário em uma área de preservação permanente, como foi autorizado pelo IPAM, pode representar um perigo iminente para um dano ao meio ambiente, né? Então, especialmente ao Igarapé do Leão e à bacia Tarumã-Açu. Por conta disso, houve aí a suspensão. Mas, além do ato da suspensão imediata, foi também determinado um prazo de 15 dias para que o ex-secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, e o diretor-presidente do IPAM, Juliano Marcos Valente, apresente justificativas sobre o caso. Por que houve aí essa licença para a construção desse aterro, que agora está suspensa? Tem 15 dias, mas a gente espera até que antes disso, né, seja aí informado qual o motivo. Enfim, a gente vai acompanhar essa história de perto, até porque quem também está acompanhando de perto são as redes sociais. Os internautas estão ali perguntando, comentando, falando sobre o assunto. Foi uma questão importante sobre os flutuantes, mas isso aqui, essa situação, ela é ainda mais grave, ela fala ainda de mais danos, né? Então tá todo mundo de olho nesse assunto. Karime, Carlão. Cíntia, olha só, hoje teve confusão na Câmara Municipal de Manaus e, para variar, a ausência em massa dos vereadores. É isso, Blink? É isso, Câmara sempre entregando esse conteúdo maravilhoso aqui pra gente poder falar no nosso horário. Bom, vereadores tiveram só 15 presentes e 26 ausentes. Os vereadores, a gente está falando de uma segunda-feira, né, início de trabalho, de uma semana muito curta, porque são 3 dias de sessão parlamentar. Vamos lembrar que vereadores, deputados estaduais, federais, enfim, o salário deles, né, a remuneração ali no fim do mês, vem da presença na sessão plenária. Então, é claro que eles podem fazer suas justificativas, e justificativas essas bem mais amplas do que a gente pode fazer no trabalho normal. Você, cidadão comum aí, não pode dizer, motivo de força maior. A gente não pode dar esse tipo de justificativa, não costuma dar muito certo, mas por ali funciona. E quem presenciou muita confusão. Por quê? Lembra daquela história dos motoboys, que tem um projeto de lei que estava querendo proibir que eles entrassem. Eles pediram essa garantia de não precisar entrar no condomínio, nem de prédio, nem de casa, né? Nem vertical, nem horizontal, enfim, e que possam entregar somente na portaria.
Esse projeto ele foi derrubado na CCJ, né, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Foi dito que houve ali não era constitucional, mas aí os motoboys fizeram uma manifestação e conseguiram lá as assinaturas para que isso voltasse ao plenário, apesar do parecer contrário da CCJ. Acontece que eles voltaram à Câmara Municipal hoje porque eles querem que isso retorne, né? Que isso seja aprovado, sim. E o problema é que não entrou na pauta, porque existe todo um rito dentro da Câmara Municipal de Manaus e não poderia voltar para a pauta. Dessa forma, pelo menos, foi a justificativa que o presidente da casa, vereador Caio André, falou para os motoboys que não estavam nem um pouco contentes com essa decisão, porque eles disseram que estão faltando trabalho, né? E eles ganham conforme trabalham. Então, para eles é um prejuízo estar ali cobrando, mas ao mesmo tempo é uma coisa que eles precisam cobrar, então eles estão ali fazendo essa pressão. Resultado disso é que, aparentemente, na semana que vem, isso volta para o plenário e o plenário vai ter que derrubar ou manter esse projeto caminhando na Câmara. Ou seja, ou eles concordam com o parecer da CCJ ou eles discordam. E aí, se for nominal, ou seja, com o nomezinho do vereador ali dizendo como vota, isso pode ter resultado na urna também, viu? Karime, Carlão. Com certeza. Blink, parece que tem um novo episódio aí entre essa rusga, guerra entre o Coronel Menezes e o deputado Alberto Neto, né, Cíntia? Outra história que a gente está sempre falando aqui. Semana passada recebemos tanto um quanto o outro. Mas o fato é que parece, de acordo com o Foco no Fato, que é um portal, que o presidente aqui no estado do Amazonas do PL, Alfredo Nascimento, está estudando aí uma maneira de fazer uma reviravolta nessa história, porque ele não reconhece essa decisão que tira Menezes do partido. Mas eu estou acompanhando isso de perto para saber quais são as novidades. Eu soube que ele está em Brasília e vou me manter mais informada para trazer mais informação por aqui. O fato é que o PL não está muito unido não, viu? Isso também traz resultado na urna, porque é um partido muito grande, com muita potência, mas ao mesmo tempo que não se une, vê um enfraquecimento dele mesmo. É isso, amanhã eu volto com mais. A gente espera. Valeu, Cíntia, obrigada. Tchau, tchau. 6h56. 18 horas. E agora nós vamos conferir rapidinho o tempo e temperatura e a gente segue pro esporte. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, para essa noite, a previsão é de chuva rápida, viu? Olha aí, já choveu rápido por aqui, deu uma amenizada nesse calorão, tá? A mínima prevista do dia, 26 graus, a máxima 36. E a umidade relativa do ar ficou entre 33% e 84%. Mix. 18 horas. Esporte. Cid Soares, boa noite, Cid. Buenas. Conta pra gente o que temos pra hoje. Vamos lá, começar aqui com o Amazonas, né, que terminou em terceiro lugar. Vai brigar pelo acesso à Série B na segunda fase. No quadrangular, o Amazonas está no grupo C, onde a equipe fará 6 jogos. 3 em casa, 3 fora. E o primeiro adversário será o Botafogo da Paraíba, lá na Paraíba. Na segunda rodada, enfrenta o Paysandu em casa, depois enfrenta o Volta Redonda, também em casa aqui em Manaus. Já o Manaus foi que não resistiu aos ferimentos e acabou rebaixado à 4ª divisão juntamente com a América do Rio Grande do Norte, Altos e Pouso Alegre. Só que o Manaus deve recorrer e vai oficializar nos próximos dias a notificação de infração no Superior Tribunal de Justiça Desportiva contra o Aparecidense, por conta de uma possível escalação irregular do lateral Matheus Leal na 15ª rodada da Série C. A indicação veio do presidente do clube, Giovanni Miranda. Ele afirma que o erro existe e vai brigar por isso. É isso mesmo, tem mais o que fazer mesmo, né? Tapetão, vambora. Ontem, com a atmosfera aí toda favorável para o Atlético, estreando sua tão sonhada casa própria, Arena MRV, lá em Belo Horizonte, em Belzonte, que você conhece bem, né, Karime Leão? E o Carlão que ia de lá, né? Bom, e em campo, o time fez aí com que a data histórica ficasse marcada por uma bela vitória de 2-0 sobre o Santos, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A estrela foi o atacante Paulinho, autor de dois gols, aí, os 2 primeiros gols do estádio. E o Red Bull Bragantino venceu o Cuiabá por 2-0. O Botafogo venceu o Bahia por 3-0 no estádio Newton Santos. O América Mineiro não deu chance para o São Paulo, venceu por 2-1. Palmeiras e Vasco se enfrentam no Allianz Parque,
Eles se enfrentaram ontem à noite, né? E o Verdão saiu vitorioso com placar final de 1-0. Atlético Paranaense e Fluminense empataram em 2-2. E o Fortaleza conquistou sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro deste ano. Placar final, Fortaleza 3, Curitiba 1. Só para encerrar, Flamengo, né, o Flamengo, ou Mengão, como você queira, é o time com a maior torcida do Brasil e lidera na região norte, segundo Datafolha. Será? Com certeza. E no país, né, o time tem ampla vantagem em relação ao Corinthians, que é o segundo colocado na população mais jovem e entre os torcedores de menor renda. Por isso, Mengão. Sempre é Mengão. Do meu coração. Buenas noites, até amanhã. Até amanhã. Obrigada, Cid. 6h59. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Por muito pouco, um segurança de uma empresa privada não provoca uma tragédia na recepção do Hospital Pronto Socorro 28 de agosto. Um vídeo postado nas redes sociais mostra uma confusão na portaria da unidade de saúde. No hospital, parente de uma paciente e seguranças trocam socos e agressões verbais. Na confusão, um dos seguranças saca e aponta um revólver. O policial militar que estava no local não conseguiu impedir a confusão. O fato deve ser esclarecido imediatamente pelas autoridades de saúde e da segurança do Estado. As imagens mostram pelo menos duas coisas muito graves: o desespero por informações de parentes e pacientes dentro de uma unidade de saúde e o desespero da segurança que, ao invés de agir apenas com firmeza, ameaçou a vida das pessoas com uma arma de fogo. 18 horas. 7 em ponto, Karine, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia, um beijo e até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.